Meus amigos, pediram-me para fazer um vídeo falando sobre o petróleo venezuelano nas praias do Nordeste. Muita gente, inclusive, me escrevendo e-mails. Professor, fala um pouco aí, o que é esse negócio aí? Bom, já que os pedidos foram vários, atendendo aos nossos amigos, vamos lá. No começo de 2017, ou melhor, no começo de 2018, ano passado, portanto, o conselheiro de defesa dos Estados Unidos, então James Mattis, deu um plano, colocou na mesa de Donald Trump um plano para derrubar Maduro rapidamente, com força, evidentemente. O plano previa ataques de mísseis por um porta-aviões e entrada de tropas pela Colômbia. Também ataques aéreos partindo ou da Argentina ou do Brasil. O plano era esse porque a projeção da escalada de miséria e violência sobre o povo venezuelano era bastante grave, mas mais grave ainda era a influência de Rússia, China e Irã naquela região, na região amazônica. O plano mostrava para Donald Trump que o Irã e o Hezbollah estavam infiltrados na floresta amazônica com campos de treinamento para guerrilha e ataques terroristas. Sim, existem vários campos de treinamento para grupos terroristas hoje na Venezuela de Nicolás Maduro. O plano também mostrava outras implicações, como a influência de Cuba no continente. Donald Trump olhou o plano e perguntou qual seria o prejuízo para os Estados Unidos. Perguntou se poderia haver uma guerra na região envolvendo tropas russas e chinesas ou iranianas. O plano dizia que não, por enquanto não, mas era possível que, se os Estados Unidos demorassem em derrubar Nicolás Maduro pela força, bem, aí sim, com o passar do tempo, poderia a Venezuela contar sim com o apoio de tropas russas. Donald Trump achou um preço muito alto a pagar e engavetou o plano, mas fez, na medida em que as coisas se complicaram na Venezuela, na questão humanitária, fez com que James Mattis viesse para o continente para tentar fazer uma costura para um possível ataque americano, uma intervenção americana na Venezuela. E, de fato, James Mattis esteve no Brasil e na Argentina. Foi primeiro à Argentina, costurou um acordo e de lá saiu com a possibilidade de colocar bombardeios, os grandes bombardeios B-2, em pistas argentinas e para decolar de lá até a Venezuela. No Brasil, fez apenas contatos. Por quê? Porque o Brasil estava num período de transição política, de campanha eleitoral. Conversou com militares de alta patente sobre a possibilidade de usar o espaço aéreo brasileiro. Tudo bem, ficou acordado mais ou menos isso. O Brasil não se importaria nem mesmo em deixar americanos partirem de alguma base do Nordeste ou do Norte, se fosse o caso realmente de atacar a Venezuela. James Mattis voltou para os Estados Unidos e disse para o presidente americano Donald Trump: olha, tudo bem, tá beleza, se tivermos que atacar tem que ser agora. Temos o acordo, podemos partir com bombardeios da Argentina, podemos usar o espaço aéreo brasileiro e o exército brasileiro já poderá estar em prontidão na fronteira caso grupos paramilitares ou grupos terroristas entrem em território brasileiro. Donald Trump mais uma vez vacilou, considerou que este ataque renderia muito material para os seus críticos internos. Claro, haveria uma grande confusão dentro da ONU. China, Rússia, Cuba e Irã fariam um estardalhaço internacional, mas não passaria disso. Até então, dizia o plano de James Mattis, um ataque, uma derrubada de Maduro renderia muita crítica, mas no plano diplomático, no plano político.
Nenhum dos outros atores envolvidos com a Venezuela teria naquele momento condições de responder belicamente ou se opor belicamente aos Estados Unidos. Trump considerou ali um desgaste político e por causa disso engavetou novamente o plano de derrubar Maduro. James Mattis caiu e entrou outro falcão, John Bolton, e Trump disse a John Bolton: tente derrubar Maduro usando a força do povo. Pois bem, a tentativa de fazer isso foi um fracasso, redundou no fracasso de 1º de maio. Tentaram fazer com que Guaidó subisse ao poder com a força popular. A força popular foi esmagada pelo exército de Maduro e deu no que deu. Guaidó não conseguiu nada e, pelo contrário, acabou fortalecendo ainda mais a Venezuela, porque foi a partir dali que Rússia começou a mandar tropas, sim, e equipamentos pesados para a Venezuela. Hoje Maduro está mais forte do que nunca e o povo mais castigado do que nunca. O que fez Donald Trump de lá para cá foi levantar mais embargos econômicos. Isso não emagreceu o gordito Maduro, mas emagreceu ainda mais o povo. Tirou do povo o pouquinho de remédio que ainda lhe restava e vive, portanto, o venezuelano mais indignamente hoje por causa dos embargos econômicos do que há um ano atrás. O que já era desesperador há um ano atrás, hoje está muito pior. Bem, falando então do petróleo venezuelano nas praias brasileiras. Pois é isso. Quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Por enquanto é só petróleo. Por enquanto ainda estamos de boa. Mas é só por enquanto.